maiores preocupações da sociedade atual é com relação à segurança. E por isso, a maioria das pessoas não procura apenas a segurança proporcionada pelo Estado, mas também recorre à segurança privada. Segundo uma pesquisa da Faculdade de Economia da USP, a adesão aos recursos de segurança está presente em todas as classes sociais. O estudo mostra que a maior parte dos investimentos, 48%, são gastos em estrutura, 13% em vigias e 9% em esquemas de fiscalização. Eu converso agora com o Wendel Ricardo, ele que é consultor de segurança da Envipol, uma empresa especializada em segurança patrimonial e privada. Você falou que realmente tem crescido essa questão da segurança privada e das pessoas procurarem a segurança privada. Em Mossoró também. Com certeza. Em Mossoró a procura tanto da segurança privada e patrimonial tem crescido bastante, tem um número bem significativo em relação aos outros anos. E esse ano foi um dos, o crescimento foi muito maior por causa da violência que tem aumentado. Esse número é significativo mais em residências ou em comércio? Qual dos dois tem procurado mais a empresa? Ambos, porque o comércio ele está sendo bem prostituído na questão de segurança, né? E na residência a preocupação que você tem pela sua própria vida. Família, hoje você tem uma preocupação com o seu bem-estar, e o bem-estar hoje é você estar em segurança. E falando em tecnologia, vamos falar também de equipamentos que estão disponíveis às pessoas que optam por esse segmento da segurança privada. O Wendel vai demonstrar para a gente que tem alguns equipamentos e eles existem diferenças e adequações para determinados tipos de ambiente. Vamos explicar, por exemplo, esses que tem aqui no demonstrativo? Bom, aqui nós podemos começar com o DG85, que é um dos nossos top de linha, que é um sensor bem inteligente. Ele só vai reconhecer a presença, ou no caso vai alarmar uma presença a partir da sua temperatura e do seu movimento. Estando os dois juntos. Apenas um ele não vai detectar, então é um dos sensores mais inteligentes que nós temos. No caso, ele é indicado para qual tipo de ambiente? Ambientes abertos. Ambientes em grandes áreas abertas, ele pode pegar sol, chuva e ele vai estar resistente a todos esses fatores. Normalmente as pessoas colocam naquela área no jardim, para evitar que tenha algum movimento brusco e que acione segurança privada sem realmente ser algo que mereça vir os profissionais. Isso, sendo um pouco mais claro, evitar o alarme falso, não é isso? Então, muitas vezes um gato, um vento muito forte, um sensor não adequado, ele vai disparar. Então, esse sensor aqui vai evitar todo esse tipo de transtorno. Existem outros aqui que têm outras funções também de acordo com o ambiente. Isso. Nós temos aqui um sensor 7.5, que é uma área semi-aberta. Esse aqui é totalmente aberto. Esse aqui já é uma área semi-aberta, que ele vai funcionar muito bem numa varanda, numa área, e ele vai funcionar muito bem. Esse outro aqui já é um sensor de temperatura, né? Então ele vai funcionar muito bem numa área como uma área comercial, uma padaria, um local que tem uma temperatura muito elevada. Então esse vai funcionar muito bem nessa questão de temperaturas elevadas, né? Esse aqui é já um DG65. Só para importar, eu vou dizer que é o 65, 55, 476. São sensores, como eu disse aqui a área é totalmente aberta, semi-fechada, temperatura. E esse aqui é uma área semi-aberta, já com, por exemplo, se eu tiver uma janela que tenha uma abertura com ventilação, já vou colocar esse outro, e assim sucessivamente. Então, aquele último vai ser com a área totalmente fechada, que é o 476. Ele vai funcionar numa área que não tenha nenhum tipo de mudança de temperatura, nem de movimento, que aqui pode detectar até se tiver uma barata, ele vai detectar. E esse aqui, o último? Sim. É o sensor 476. Então, ele é um sensor muito sensível. Se abrir uma janela e esse vento entrar, se for uma abertura mínima, ele vai detectar. Então tem que ser uma área bem restrita, bem fechada, aliás. Nós temos aqui também um sensor de barreira, que como tem as cercas elétricas, tem alguns ambientes que não pode ser colocado cerca elétrica.
Então esse sensor de barreira ele vai funcionar como uma cerca elétrica. Qual seria esse ambiente que não poderia colocar cerca elétrica? Escolas, onde tem crianças, um muro abaixo de 1,70 m, então vai ser colocado um sensor de barreira e até também por estética. Às vezes a pessoa não quer um prédio, uma residência, ele não quer aquela cerca com arame, então ele vai colocar um sensor de barreira que vai funcionar da mesma forma, que ele emite um feixe invisível e que esse feixe, quando é interrompido, o alarme é detectado. Cada ambiente tem um sensor, vamos explicar assim. E esse sensor for violado, nós vamos saber que foi na cozinha, no quarto. Se tem movimentação no ambiente, os sensores vão passar essa informação. E essas informações vão ser feitas dessa forma. Na central vai emitir informação para a gente via telefone, que é linha física, ou GPRS, que é um sistema mais avançado, que é esse aqui, que é sem fio. Esse aqui é via satélite. Então, todas essas informações vão ser feitas por linha telefônica, ele vai ser feito por GPRS. Esses são os teclados que você vai ter a sua senha, vai digitar a sua senha e vai ter acesso ao local. E agora aqui na sala de monitoramento, que é aqui onde esses profissionais monitoram e acompanham o que acontece nas casas que contrataram o serviço da empresa. O que é que acontece aqui na sala de monitoramento, como é que é esses equipamentos e como é que é esse sistema visual que nós estamos observando aqui? Bom, como nós falamos anterior, aqueles equipamentos, eles mandam informação para essa central e aqui um funcionário que nós chamamos de monitorador, ele vai ver o que está acontecendo e comunicar-se com o cliente, como um evento de desarmar fora do horário ou até mesmo um alarme de roubo. Aqui está o gerenciamento de imagem. Pronto, nesse momento está acabando de chegar um alarme, deixa-me ver, gerado normal, pronto. Mas é um sistema, como eu falei, de equipamento que está mandando a comunicação para cá. Então aqui ele tem um controle de todos os clientes. O horário que eles estão abrindo, o horário que eles estão fechando, quem está abrindo e quem está fechando, que isso também é importante. Nós vamos ter o controle da pessoa que está abrindo. Por exemplo, uma empresa que tem 30 funcionários, todos os 30 podem ter uma senha de abertura. E a empresa vai ter o controle de saber de quem, por exemplo, o Wendel está abrindo e o Marcos está fechando. E o horário vai ser registrado. O Wendel abriu de 7h35 e o Marcos fechou às 18h30. Então aqui é que chega todas as informações e elas ficam gravadas, registradas e ele manda isso para o cliente. Esse acompanhamento aqui, o cliente pode ter esse acompanhamento de qualquer outro meio, computador, através da internet, ele pode acompanhar essas câmeras que estão aqui registrando o local? Isso, ele pode acompanhar através de banda larga, ele tem uma senha, entra no nosso site e vai acompanhar todo o sistema da sua empresa através da internet. Ele pega o notebook, até mesmo o celular, ele vai ter um acesso e vai ver o que está acontecendo. E como eu já falei, nós estamos num condomínio, num residencial que possui a segurança privada, a segurança patrimonial da Envipol. Como é que funciona aqui nesse ambiente, nesse condomínio? Nós estamos em uma área aberta. Como é que a Envipol se adequa a esse ambiente? Bom, aqui como você falou em residência ou residencial, aqui não cabe alarme com sensores. Por quê? Porque a grande movimentação de pessoas iam gerar vários eventos que não era de importância. Então aqui, o que nós fazemos para a segurança? CFTV, circuito fechado de gerenciamento de imagem. Essas imagens eles vão ter um controle interno, as imagens são privadas e um sistema de alarme com botão de pânico. O que é isso? É um botão que a guarita tem, que ele vai ser acionado caso ele venha se sentir ameaçado e vai chegar na nossa central e a nossa central vai mandar uma viatura aqui para verificar o sinistro. Então, no caso, existe uma comunicação com a guarita? Com a guarita, sim. A guarita vai estar, no caso, vai ser o nosso, vamos dizer assim, nosso sensor. Ele que vai detectar se aquela situação é uma situação de risco e vai enviar uma informação para a gente. É o famoso botão de pânico, mais popular.